Graça e paz, irmãos da comunidade. Com muita alegria que hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Para mim, falar sobre o pai não é falar de um papel exclusivo do masculino, mas acima de tudo de uma função que se ocupa, que é a paternidade ou a paternagem. Há um dizer popular que diz que pai é o que cria. Eu mesmo fui criado por duas mulheres, por minha mãe e por minha avó. E percebo claramente quem fez a maternagem e a paternagem. Há quem foi criado pelo tio, pelo avô ou por um outro parente. E há aqueles que foram adotados e se tornaram filhos do coração. Mas em todos esses casos, a paternagem foi ocupada por alguém. Porque sem a paternagem e a maternagem, o psiquismo fica comprometido. E por que acho importante falar sobre esse tema no dia de hoje? Apenas porque é Dia dos Pais? Não, eu aproveito a data para abordar esse tema, uma vez que a relação entre filhos e a paternagem tem as suas marcas, seja pela presença, seja pela ausência, pela escassez ou pelo excesso. Eu não gostaria de abordar hoje as patologias dessa relação, os excessos cometidos ou a escassez. Eu gostaria de falar sobre as marcas que uma paternagem saudável pode deixar na vida dos filhos. Eu também decidi abordar esse tema no dia de hoje, porque o próprio Deus toma como analogia a paternidade para se relacionar conosco. E de um certo modo também, meus irmãos, a paternidade de Deus tem algumas semelhanças com a paternidade humana. Eu também escolho falar sobre esse tema no dia de hoje, porque também algumas das características da paternagem estão presentes na paternidade espiritual e no trabalho do líder da comunidade. Então, enquanto eu falo sobre a paternidade humana, eu sugiro que vocês façam as aplicações cabíveis às outras realidades que a paternagem está envolvida. E para falar um pouco desse conflito, eu escolhi meditar com vocês na parábola do filho pródigo. Vamos então à leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 até o versículo 32. Eu vou ler na versão NVI. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele.
Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Amém. Eu quero despir o pai desta parábola de todo o seu caráter divino, a ele emprestado, porque ele é revestido de uma aura de perfeição que nos impede muitas vezes de olhar para alguns aspectos que são comuns na relação pai e filho, porque ele está identificado com a figura de Deus. Então, quando nós analisamos esta parábola, basicamente o pai fica como que intocável. E aí então eu gostaria de, nesse momento, poder olhar para ele através do prisma de um pai humano. E a primeira coisa que eu gostaria de salientar nessa parábola é que os filhos têm expectativas que o pai não consegue cumprir. O pai, enquanto humano, ele tem os seus próprios limites e encontra em sua humanidade restrições à sua própria onipotência. Onipotência essa desejada tanto por ele como por seus filhos. O pai gostaria de fazer tudo pelos filhos, e os filhos gostariam que o pai fizesse tudo por eles. Vejamos que nessa parábola, o pai tinha consciência de que tudo o que ele tinha era dos filhos. E talvez pensasse que com isso os filhos podiam se alegrar. Porém, meus amados, o filho mais velho queria mais do que isso. Ele desejava a liberdade de receber um cabrito para chamar os amigos e fazer uma festa. Isso o deixou muito triste e pouco receptivo à iniciativa do pai de fazer uma festa para o filho mais velho que retornava, para o filho mais novo que retornava. O pai, nesse momento, é acusado pelo filho mais velho de prestar atenção às suas coisas, de se preocupar com esse teu filho que voltou e que você faz uma festa para ele. Ele também reclama do pai porque ele via no pai uma negligência com as suas próprias coisas. Ele dizia: eu não ganhei nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos. E eu acho que, de uma certa maneira, os filhos esperam isso do pai. Que o pai se esqueça de si, de suas necessidades, que transponha as suas limitações e que pense somente nos filhos e que façam tudo por ele. A segunda coisa que eu quero salientar nessa parábola é que os filhos têm, na relação com o pai, a renúncia da sua onipotência. O filho mais novo queria mais que um cabrito para se alegrar. O filho mais novo queria afastar-se da figura paterna para entrar numa vida de plena liberdade.
A restrição que o pai lhe impunha ou representava não era de maneira alguma suportada por ele. Junto do pai, esse filho mais novo sentia que não podia dispor da sua vida da forma como queria. E assim, de uma certa forma, a criança começa a se relacionar com o pai, que é o portador da norma, e assim a criança começa a aprender que não é onipotente, que não tem a liberdade de fazer tudo o que quer, tem algumas normas e algumas regras que precisam ser seguidas. A criança aprende então na sua relação com a paternagem que ela está vinculada a algumas regras que às vezes é penosa, outras vezes parece até injustas, mas aprende de alguma forma que é necessário respeitá-las. Cabe ao pai então mostrar ao filho que este não pode tudo, que há de aprender a viver e a conviver com a falta. Tem um livro muito bom, escrito por Cláudio Rizet, e o título do livro é A Inaceitável Ausência do Pai. E ele diz nesse livro, então, que essa é a marca do pai, a marca do limite, a marca da perda. O pai, com esta marca, provoca no filho uma ferida, mas que vai tornar o filho mais forte. Guardadas as devidas proporções, meus irmãos, eu não encontro exemplo melhor do que entre o Deus Pai e o Deus Filho. Lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 10 a 12, o profeta escreve assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Um outro texto também muito significativo sobre este ferimento que o pai traz sobre o filho, pode ser visto na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, quando Paulo escreve: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Os filhos que possuem essa marca profunda, porém cicatrizada, essa marca da falta, essa marca do limite, saberão enfrentar todas as inevitáveis experiências de perda sem serem destruídos psicologicamente e também espiritualmente. Essa ferida tem o poder de fazer das crianças adultos responsáveis. Quando isso não acontece, os filhos se tornam prisioneiros de uma infância contínua, marcada pela depressão e também pela neurose. Um grande problema que começa a mostrar as suas consequências atualmente é a opção que as pessoas estão fazendo de criar os seus filhos sem limite, sem perdas e sem dor. Está faltando essa experiência às crianças atualmente, porque os pais procuram poupá-la, na maioria das vezes, de todo e qualquer sofrimento, de toda e qualquer regra ou limite e de qualquer proibição.
Assim, a criança está perdendo uma condição essencial para a formação de sua personalidade. A criança mimada torna-se uma criança ansiosa, sem regra, sem limite, sem a proibição daquilo que é necessário ser proibido. A criança não sabe o que fazer. Com essas normas, o pai deseja mostrar aos filhos o caminho. E foi assim, por exemplo, que a gente pôde ver a ação de Dédalo junto do seu filho Ícaro na ilha de Creta. Quando Dédalo planejou fugir da prisão, construindo asas com pena de aves, presas com cera, ele orientou o filho dizendo: não voe muito baixo, para que a água do mar não molhe as penas, fique muito pesado e você não consiga voar. Não voe muito alto, para que o sol não derreta a cera. Quem conhece a história sabe que Ícaro subiu tão alto que o sol derreteu a cera e ele caiu no mar. É o pai que mostra ao filho o caminho, nem muito alto, nem muito baixo. Rejeita assim o pai as aspirações de grandeza do seu filho, tanto quanto as tentações de sua baixeza, e isso salvará a sua vida. A terceira e última coisa que eu gostaria de salientar sobre o tema que eu proponho trazer para vocês hoje é que os filhos não entendem a ferida causada pelo pai enquanto estiverem dependentes dessa relação. Os filhos da parábola não estavam harmonizados com a figura paterna dentro de casa. Para um, o pai não era bom o suficiente para dar um cabrito para festejar com seus amigos. Para o outro, o pai não era bom o suficiente para lhe conceder a liberdade para fazer as suas próprias escolhas. No entanto, quando o filho mais novo se viu longe do pai, ele passou a viver dissolutamente, de um modo irresponsável, longe de qualquer regras ou de qualquer medidas. Esbanjou e gastou tudo da forma como queria. Quando nós rompemos com a imagem paterna, quando não reconhecemos a importância do limite, da ferida, da perda, da falta de onipotência, perdemos a noção também do limite. Já não é mais necessário obedecer ao pai, assim como também não é mais necessário obedecer o professor, nem o guarda de trânsito, nem os líderes da nossa comunidade. O outro, meu próximo, já não merece mais o meu respeito. Quando o filho pródigo se viu em grande aperto, a figura internalizada do pai o fez perceber que o pai, outrora rejeitado, não era tão mau assim. Qualidades que antes nunca foram reconhecidas, agora ficaram claras, e ele teve uma clara noção de onde procurar o que estava precisando. Quando o filho mais novo passava fome e precisava de alimento, ele não confiou na riqueza do pai, mas ele confiou na sua bondade. Bondade essa que, se fosse antes reconhecida, ele não teria necessidade de ter rompido radicalmente com o pai. Mas, uma vez que não reconheceu, se não tivesse rompido, jamais teria chegado a essa percepção. Assim nós percebemos que todos nós nos tornamos filho em nosso retorno para o Pai, pois seja fisicamente ou geograficamente, todos nós precisamos fazer este abandono do Pai para depois retornar. Fábio Júnior descreve de uma forma magistral essa relação na sua canção chamada Pai. Ele lá diz assim: Pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é muito mais do que um amigo. Essa é a metamorfose que um pai passa na relação com seus filhos. Ele começa como herói, de herói ele se torna um bandido, e se tudo der certo, eles vão terminar como amigo. Felizes são aqueles cujo pai hoje é um amigo, e já não representa mais nem o herói
e nem o bandido. O ciclo paterno se fechou. Você se constituiu uma pessoa autônoma e seu pai hoje é parte desse caminho que você pode continuar seguindo em paz. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender para a importância da paternidade e da paternagem. E ajude a todos nós, homens, a serem pais segundo o coração de Deus. E que todos nós, filhos e filhas, possamos entender como é difícil estar nesse papel e ser o portador da ferida, do limite, da perda, da quebra da onipotência. Mas como isso é necessário para que nós nos tornemos adultos sadios e responsáveis. Que Deus, o nosso Pai eterno, nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.